Cara, o Léo falou muito bem na situação que o Ceará foi para jogar, como foi para jogar. A gente tem um time que foi jogar uma final de campeonato e um time que foi jogar um jogo importante. Né? O Fortaleza, sua diretoria, sua torcida, estão em 2022 anestesiados. Anestesiados pela Libertadores, anestesiados pelo título enganoso de Copa do Nordeste, enganoso de Campeonato Cearense, anestesiados. Porque analisam resultados e não analisam futebol, não analisam planejamento. E hoje foi mais uma consequência disso. Né? Fica até muito difícil para mim hoje querer analisar o jogo técnico e tático. Porque não dá para analisar pelo lado do Fortaleza um jogo técnico e tático quando com 10 minutos de bola jogada você perde um jogador. Não o seu jogador. O seu jogador mais importante de linha, que é o Felipe. É como se o Brasil de 94, no primeiro 10 minutos de final, perdesse o Romário. Né? É muito difícil, claro, salvando as devidas proporções, né? Obviamente. Mas o Felipe é, para o jogo do Fortaleza, o jogador mais importante em campo. Ele é que faz aquela transição de qualidade, ele que faz a bola rodar, ele que faz o time respirar. Então, sem o Felipe, o Fortaleza perde muito disso e perde muito defensivamente, já que ele é o melhor marcador do meio campo para frente do Fortaleza, e se duvidar, ele é melhor marcador até que alguns zagueiros. Então, o jogo do Fortaleza, ele começa sendo prejudicado quando ele tem que fazer uma abafa nos minutos iniciais e a própria torcida do Fortaleza a ser sinalizador e o jogo é interrompido. Ou seja, ele atrapalha o abafa do time que precisa do resultado. Ele arrefece o jogo. E aí tem o primeiro momento que o Fortaleza se perde. O jogo fica mais pilhado, o jogo fica mais nervoso. Vem a expulsão. Eu não concordo com a expulsão. Eu acho que o amarelo resolvia. Na minha opinião. Porque eu já cansei de ver jogo assim. Já cansei de ver esse tipo de jogada e o juiz dá o amarelo. Como achei, por exemplo, que a expulsão do Richard contra o Santos foi exagerada. Acho que o amarelo bastava. Achava que o amarelo bastava naquele lance. Mas o juiz, eu estava até fazendo analogia aqui com o Léo, né? Fiz uma analogia no outro canal. É como se o cara tivesse ido com roupa de marca, relógio, brinco, cordão, tudo fecha o show para uma rua que acontece muito assalto. Em tese, ele não devia ser assaltado, mas a gente sabe que no fim das contas ele deu mole e ele sabia que ele era passivo que isso acontecesse. Então ele também tem culpa. Né? Na distorção que tem, ele também tem culpa. Foi expulso. Não discordo hoje, agora olhando a análise friamente, de quem acha que foi para expulsão. Eu não expulsaria. Mas aconteceu. O Fortaleza tinha que se virar do jogo. E aí, para mim, o primeiro erro, né? Da comissão técnica. Não tinha, por exemplo, para que manter o Romero ali naquele jogo. Se tu tá com um a menos em campo, tu não pode ter um jogador de um toque. Porque em certos momentos tu vai precisar de segurar a bola. Tu vai precisar de uma inteligência. Eu, por exemplo, tinha colocado o Zé Wellison, talvez eu tivesse colocado o Lucas Lima mais para frente. Justamente para ter um pouco de mais qualidade ali na frente. Fazer um Lucas Lima um falso 9, talvez. Não era hora de testar, mas é hora de arriscar. Não tem outra coisa, né? Como diz o ditado, minha família adora usar esse ditado, de quem vale o peido para quem tá todo cagado, né? Vai para cima. E o Fortaleza não fez isso. O Ceará demorou a entender o jogo, mas quando ele entendeu, ele pressionou, ele bateu, ele tentou. Continua e reafirmo que houve erro de arbitragem na questão dos acréscimos. Discordo da questão do Léo do minuto a mais na falta, porque ali é a responsabilidade do Ceará. Então o Ceará estava fazendo o que lhe prejudicava, não o Fortaleza. Não era o Fortaleza que estava segurando o jogo. O Ceará estava trazendo o jogo para ele próprio. Então a regra diz que é muito clara, né? Se o time está se prejudicando, o que é que o juiz pode fazer, né? E naquele momento que a bola volta, o Braulio está com o apito na boca. Ele está com o apito na boca. Ele não apita, ele deixa o jogo continuar. Também tem a questão da falha do Fortaleza. Cara, ali é um jogo que você não pode desconcentrar em momento algum. Independente se o Braulio tá com o apito na boca, o que seja. Cara, é atenção. Isso não é a primeira vez que acontece. Aconteceu na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Já tinha acontecido na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Então são erros que não são novos. São erros que se repetem. E aí, no segundo tempo, o Fortaleza continua não mexendo. O Ceará mexe, mas o Fortaleza não. Ou seja, quem precisava desesperadamente do resultado
não mexe, mas quem estava ali com o resultado cortado mexe. Isso também diz muito sobre o que foi o jogo. E para mim, o mais curioso de tudo é que o Ceará jogou como se aceitasse o resultado. O Ceará recua, traz o Fortaleza para cima, e o Fortaleza tem chances claras. E não é uma chance, não. São pelo menos 4 chances claras. Seja com o Moisés segurando demais a bola, seja com um chute ruim do Romero. Foram 2 chances com o Robson. Cara, o Robson tentou chapelar uma bola dentro da pequena área para cima do Messias. O Robson tentou chapelar o Messias dentro da pequena área com o time dele perdendo de 1-0. É irreal. E o Fortaleza mostrou porque ele é o time, não só o segundo, não só o pior ataque da primeira divisão, como o time que mais precisa de chutes a gol para finalizar. Ele mostrou porque ele é isso. Curioso que o Fortaleza teve um ataque destacado na Libertadores, por exemplo, e chega no Brasileiro e não consegue repetir o feito. O lance do Sobral, para mim, não tem questão de interpretação. A regra não é interpretativa ali. A bola não bate no corpo dele e vai. Não houve desvio, foi na mão dele. Ele não foi um chute forte, foi um cruzamento. Ele usou o braço para aumentar o corpo. Pegou no braço, unicamente no braço, e ainda desviou a trajetória da bola. É pênalti, não tem discussão. O VAR não tem chamado, porque não tem interpretação, a regra é muito clara. Não está colado no corpo, desviou o destino da bola, é pênalti, não tem interpretação. E essas duas coisas encaixavam. E tinham ângulos claros que mostravam. Aí o erro claro e feito do VAR. Erro claro e de direito. Mas beleza, continuou, e o Fortaleza continuou atacando. E aí vem outro erro. A insuficiência do elenco. Uma coisa que a gente vem falando aqui, acho que de janeiro, o elenco não está pronto. O Fortaleza precisa de resultado, entra o Robson, entra o Romarinho, entrou o Zé Wellison que caminha para o 4º rebaixamento da carreira. Né? Caiu com o Vitória em 2014, caiu com o Botafogo em 2020, caiu com o Sport em 2021. E Luca, só para te complementar, eu não sei se tu percebeu, teve uma hora que o Pikachu esticou a perna para tirar a bola na linha de fundo e ele ficou tipo agachado, fazendo uma mobilidade ali para recuperar. Isso é fruto de desgaste, aquela coisa. O Pikachu é um dos caras que deve estar com CK. 33 jogos na temporada. Joga tudo, joga o tempo todo. Insano. Intensidade altíssima, né? Completamente insano. Não tem elenco. Inclusive, a gente teve essa discussão aqui, eu e o Mioca tive essa discussão aqui, eu até falei pro Mioca, eu achava que o time tinha rodado um pouco na Copa do Nordeste. Eu achava. E eu mantenho essa opinião. Eu ainda acho que o time rodou pouco. Porque a Copa do Nordeste, ela já tinha mostrado certas carências. O Fortaleza, quando jogou com o time misto, o Fortaleza não ganhou. Nenhum jogo na Copa do Nordeste, jogos que eram possíveis. Não só não ganhou, que não ganhar faz parte. Mas o Fortaleza flertou com a derrota várias vezes. Como o Mioca disse, o Fortaleza, naquele primeiro momento, ele flertou várias vezes com a desgraça. Várias vezes. E a gente foi falando. Hoje não dá para gente dizer de falar de muito tático, de aspecto tático, de técnico, não dá para falar. Se você me perguntar quem foram os melhores jogadores do Fortaleza, eu não vou saber dizer, porque todo mundo tirou o que tinha que tirar dali. Ninguém foi bem, ninguém foi mal. Jogaram o que tinham que jogar. O jogo pro Fortaleza, ele morreu com 20 minutos. Com 20 minutos. E com as nuances que foram acontecendo, foi tornando cada vez mais difícil. A culpa da derrota é da arbitragem? Pode ser. Eu acho que não. Por quê? O Fortaleza está na lanterna, não é por causa do Braulio Machado. O Fortaleza está com 2 pontos, não é por causa do Braulio Machado. O Fortaleza, ele se colocou nessa situação. A culpa é única e exclusivamente do Fortaleza. O Fortaleza, nesse momento, com a arbitragem que teve, na lanterna do campeonato, em dia de clássico, e o presidente com a seleção brasileira na Coreia do Sul. Eu entendo, eu falei, cara, porra, que oportunidade. Mas talvez o momento não seja propício para ele estar fazendo isso. Por mim, ele já está lá mesmo, termina, joga o jogo amanhã, eu joguei em 7h30, depois do jogo volta. Fortaleza precisa do presidente aqui. E principalmente, Fortaleza precisa redefinir quais são as prioridades dele em campo. Quando semana passada eu falava da prioridade, eu fiquei me perguntando, lá no Batendo Centro do meu canal, eu falei, qual era a prioridade do Fortaleza? O jogo contra o Juventude ou era o jogo contra o Colo-Colo?
Era mais necessário o time e o Tite jogarem contra o Colo-Colo ou contra o Juventude? E todo mundo diz, a Libertadores, tem isso aqui, papapá. E agora a gente está vendo. De que adianta o Fortaleza chegar na final da Libertadores, perder, no final do ano tá em 17º lugar e jogar a Série B em 2023? De que adianta? Todo mundo sabe, é lindo, cara. Eu vou torcer pro Fortaleza ir mais longe, ganhar essa porra, se der. Mas do que adianta se isso for justamente o que vai causar o Fortaleza ser rebaixado? Porque isso vem atrapalhando, claramente vai atrapalhando o Fortaleza. O Fortaleza definiu a Libertadores com prioridade, não é porque... Definiu com prioridade, porque o Fortaleza fez uma engenharia física para ter 2 jogadores que podiam ter jogado no final de semana contra o Juventude e seriam importantes. Não só isso, o Tinha jogou 90 contra o Colo-Colo e não jogou sábado, não jogou hoje e talvez não jogue contra o Flamengo. Então, a gente, para um jogo que a gente talvez nem precisasse do Tinha, porque mesmo que o Fortaleza perdesse para o Colo-Colo, o Fortaleza ainda estava na Sul-Americana. É uma vitória. Agora, são literalmente, até agora já são 6 e podem virar 9 pontos de 4 pontos perdidos podem virar 7 pontos perdidos, e é o provável que chegue, sem ter o time em campo, que é um jogador importante. O Tite já, pelo menos, voltou hoje, mas ainda assim. E o Fortaleza tem jogadores com CK altíssimo, o Fortaleza ainda já está entrando numa situação desesperadora, antes mesmo da que a gente chama a virada da montanha, que foi onde justamente o Fortaleza sentiu ano passado, quando virou o turno. Então o Fortaleza, antes mesmo da virada do turno, já se encontra numa situação desesperadora. O Fortaleza, hoje, ele é um time que virtualmente já está rebaixado com 8 rodadas. Virtualmente. Se ele vai fazer um milagre e se salvar, eu não sei. É o Ceará de 2018. Ele caiu. Esse é o superchat que eu... Esse é o superchat que eu guardei aqui, de Weasley. Se puder plugar aí, Danilo, que a gente já pode até... justamente isso. Ele fala do Ceará de 2018. Ceará de 2018 é uma boa referência para o Fortaleza se inspirar para conseguir sair dessa situação. Eu acho que tem algumas diferenças, né? O Ceará de 2018 ele não tem a pressão do Fortaleza de 2022. O Ceará voltava à Série A e talvez não tivesse aquela pressão de um time que, por exemplo, joga Libertadores esse ano. Não tem o investimento que o Fortaleza teve. Então, isso causa uma pressão a mais. Começa por aí. O Fortaleza joga 3 competições, além disso tudo. E o Fortaleza o Fortaleza chegou a um momento que ele estava jogando 5 competições ao mesmo tempo. O Fortaleza chegou por um breve espaço de tempo, está jogando 5 competições ao mesmo tempo. O Ceará em 2018, por exemplo, não teve uma competição internacional. O Ceará foi até, acho que as oitavas, né? Teve a parada da Copa. Teve a parada da Copa. Teve a parada da Copa, mas a Copa do Nordeste colocar pro Bahia. Isso ajuda muito também, né? Questão física. Cara, a Copa do meu dono aqui. Tem um grande fator, Luca, que eu acho também que o Ceará fez o que precisou ser feito. Assim, trouxe o Lisca, um treinador que ajeitou defesa. Eu não vejo o Vojvoda fazendo isso, mudando a característica dele para segurar um jogo, para começar a pontuar, estancar a sangria, e nem vejo o Fortaleza demitindo o Vojvoda. Eu acho que o Fortaleza está em um refém de uma situação que foi criada pelo próprio sucesso dele. Porque é muito difícil você sair. É muito difícil sair dessa situação. Todo time que consegue uma grande reviravolta no rebaixamento, ele começa organizando sua defesa, empatando jogos, parando de perder muitos jogos, parando de levar gols, e ali ele vai reagindo, ele vai ganhando confiança. Eu não vejo o Vojvoda fazendo isso. Eu vou retrancar aqui, vou segurar o jogo, vou mudar meu estilo, nem vejo o Fortaleza demitindo ele. Eu acho que o Fortaleza está no impasse. Curiosamente, o primeiro título do Vojvoda no Fortaleza foi com uma baita retranca contra o Ceará no 0x0 ano passado. Ele pegou e retrancou o time. Ele tinha acabado de chegar, né? Tinha acabado de chegar. Isso. Não fez, cara, o Vojvoda é o refém do próprio sucesso, porque o Vojvoda fez a gente acreditar que o Fortaleza seria competitivo com o Romarinho, o Robson e o Matheus Vargas. Time nenhum do mundo competitivo com esses 3. Mas o Fortaleza ele criou o próprio monstro e ele não sabe como sair. Né? O Fortaleza é como se ele tivesse usando a Copa do Nordeste, a Libertadores, o Campeonato Estadual como um psicodélico. E estava ali fugindo de uma realidade que já vinha bater na porta. Olha, teu elenco não é bom assim, não. Olha, tu gastou muito dinheiro em certas peças que não tinha que te gastar. Olha, tu não fez um planejamento pensando na maratona de jogos que tu ia ter.
E tava batendo a porta. Começou o ano, já veio batendo a porta. E o psicodélico entrando e todo mundo anestesiado, todo mundo chapado. Pois é, cara. Tem uma hora que deixa de bater na porta e arromba, né? Foi agora. Fortaleza tem que fazer uma campanha. O Fortaleza já tem 6 derrotas. Curiosamente, né? O Fortaleza no passado teve 14. Temporada inteira. Ele já tem quase metade das derrotas que ele teve na Série A do ano passado inteiro. Tendo ainda um campeonato e meio pela frente. A situação é desesperadora. O Fortaleza é um time virtualmente rebaixado. E eu tenho muito medo do que vem pela frente. Porque o Fortaleza, eu não sei se o Fortaleza já entendeu que ele tem que redefinir as prioridades dele. Fala, só rapidinho aí sobre essa questão, né? O Ceará não é o único exemplo, né? O Ceará foi ganhar na 13ª rodada em 2018, foi até contra o Sport, e depois conseguiu uma recuperação. Quando a gente até compara time por time, pô, Fortaleza tem mais jogadores para isso. Eu tinha falado aqui na segunda-feira, e acho que eu tinha falado também até no Footcast lá do PUF, que eu faço parte, que entra muito na questão do perfil. Não necessariamente um time de mais qualidade tem o perfil ideal para escapar do rebaixamento. Por exemplo, o Ceará tinha um time titular em 2018. Tanto é que quando o Ceará consegue essa primeira vitória contra o Sport, depois vence o Fluminense, acho que no meio disso, na verdade, teve uma derrota para o Internacional, que até o Juninho Quixadá na época falou, que não foi nem a vitória do Flamengo, que muita gente lembra, né? Aquela vitória lá no Maracanã, do gol do Leandro Carvalho, como se fosse a grande vitória, e talvez tenha sido a grande vitória. Mas o grande jogo que fez mudar o Ceará de 2018 foi contra o Fluminense. E eu acho que é isso que o Fortaleza precisa encontrar durante ainda essa Série A. Uma nova maneira de se jogar. Dá para jogar como está jogando? Dá para jogar, mas alguma coisa vai ter que mudar. Porque naquele Ceará, teve o jogo do Fluminense, por exemplo, jogou, se eu não me engano, era o Cardona, lembrei lá, o Cardona, acho que Quixadá... eu tenho a memória Arthur, seletiva para me proteger, eu esqueci, apaguei. Mas esse jogo do Fluminense, eu lembro que o Ceará jogou demais, quando o Fluminense, o jogo foi no PV. Aí depois começou a vir de novo os tropeços, né? Empatou com o Atlético Paranaense, se eu não me engano, perdeu para o Santos, ou empatou com o Santos. Empatou com o Santos. Empatou com o Santos e depois teve uma derrota para o Bahia, que ali praticamente voltou de novo aquela pressão em cima do Fortaleza, teve protesto, até vir aquela vitória contra o Flamengo. Naquela recuperação, o Ceará basicamente tinha uma equipe titular, que era Calisson, era Arthur, era o Quixadá, era ali a conta do chá. Tivesse um outro jogador, já era um desespero, tanto é que quando o Ceará perde ali o Quixadá naquela reta final de 2018, o Ceará conseguiu ali a permanência realmente ali no sufoco, né? Para outros casos, como é o caso do Fluminense, que a gente tinha citado aqui na semana passada, o Fluminense tinha um elenco de muita qualidade. O Fortaleza tem um elenco de qualidade, se a gente compara com o Goiás, se a gente compara com o Avaí, se compara com o Juventude, mas se você não consegue ter um equilíbrio como time, aí você passa a sempre entrar nesse efeito bola de neve. E que na próxima rodada, isso pode chegar no 9º jogo sem vitória, já que vai jogar contra o Flamengo fora de casa. Eu concordo com o Lucas nessa ideia de virtual rebaixado, porque enquanto não houver a primeira vitória, Lucas, praticamente a gente está aqui falando só na ideia do o que esse Fortaleza é capaz. O Fortaleza é capaz de melhorar, de vencer jogos, de até vencer o Flamengo. Pode acontecer. É só adiando a desastre. E vai ter que ir com isso que tem até a 22ª rodada. É um time... 18ª. É um time com elenco curto, com elenco todo estourado ao limite. É um elenco que não vai ter, vai chegar o jogo contra a Libertadores, contra os Estudiantes, não vai existir essa de tá em crise, vamos segurar. Não vai, vamos com tudo. Vamos com tudo, porque isso é a mesma razão para mim, que é a causadora principal da classificação do Fortaleza na Libertadores, que é a priorização pessoal que o Vojvoda deu à competição. Eu acho que tem o dedo completo do Vojvoda, a escolha de priorizar a Libertadores. Ele vai fazer isso, não faz sentido agora. Eu acho que esse elenco vai ter que remar muito e se desgastar muito e vai precisar jogar até a 18ª rodada com o que tem. E acho que os bastidores do jogo contra o Colo-Colo, acho que o Marcelo Paes mencionou isso, não foi? Teve um corte do Marcelo Paes que estavam falando muito, ele dizendo, estão pensando que a gente vai cair, a gente vai se recuperar, a gente vai sair dessa. Não foi o Renato Gaúcho, né? Assim, terminar a Libertadores vai brincar no Brasileiro. Mas foi
uma fala que dentro desse contexto é muito preocupante para o torcedor do Fortaleza. É muito preocupante. Anestesiante. Porque o momento para o clube que está na situação do Fortaleza é sala de guerra, meu amigo. Parou tudo. É isso aqui. Quem a gente pode trazer para cá? Esse David que estreou hoje, da hora, que ficou disponível hoje. É tudo, pensar em tudo. E aí eu acho que esse é o ponto principal para o Fortaleza para conseguir uma recuperação. Claro, sem vitória não tem como ter recuperação. Quanto mais se adiar isso, mais o problema vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando, vai aumentando. E tem um outro contexto que é o seguinte: o Fortaleza, nessa próxima janela, quando for abrir em julho, ele investiu muito pesado na primeira janela. E aí é onde ele tem que ser muito inteligente de entender que isso pode gerar um rebaixamento, ser frio mesmo, analisar que pode ter um rebaixamento, e não fazer dessa segunda janela um problema maior. Ou seja, não, vou trazer agora aqui um camisa 10, vou pagar tanto que for preciso para ter esse camisa 10. Vou trazer um outro cara. Claro, tem coisas no elenco que tem que, esse período até julho, Fortaleza tem que começar, e aí é para desgosto do torcedor, tem que começar a utilizar jogador que está em má fase. Tem que utilizar. Porque a pior coisa que o Fortaleza pode ter daqui até a próxima janela, né, quando abrir a janela de contratações, é o Fortaleza praticamente perder os jogadores que são importantes. Você perder Moisés, você perder Pikachu, você perder Romero, você perder Felipe. Se esses jogadores saírem por lesão, ficarem afastados por 2, 3 semanas, um mês ou mais, o Fortaleza praticamente vai estar numa situação bem pior. E aí é onde cabe, obviamente, internamente, o Fortaleza entender que é um jogo contra o Flamengo, vou ter que ir de Robson, entendeu? É um jogo contra o Atlético Mineiro, vou ter que colocar o De Pietri, vou ter que colocar o Romarinho. Vai ter que fazer isso. Uma hora você vai ter que fazer. Porque quando você consegue fazer aquilo que você apresenta melhor numa Libertadores, com um time concentrado, e é como o Léo mencionou, é ter o espírito de salvação agora. É aquela coisa, é tentar estar vivo. O Ceará, por exemplo, foi escapar na 37ª rodada de 2018, naquele ano. O Fluminense, que a gente estava citando, ele sai do Z4 na 37ª rodada e confirma sua permanência na 38ª. O Fortaleza, ele só tem que tentar ficar vivo até a 37ª rodada, porque é na 38ª que ele precisa garantir essa permanência. Mas até lá, como falei, sem a vitória, é muito difícil imaginar que a equipe vá conseguir essa recuperação.